aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal austro-libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E como a thumb do vídeo entrega, hoje é dia de falar da leitura comentada do Anatomia do Estado, especificamente o capítulo 5, que é muito curto, então esse vídeo não deve ter mais do que, sei lá, 15 minutos. Vai ser só comentar o capítulo e falar algumas coisas a mais fora do escopo da leitura comentada, enfim, algumas coisas. Então, se inscrevam no canal, comenta, compartilha. Link na descrição. Tem links para a compra do livro, download do livro e também da playlist. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, bem-vindo. Esse é um canal libertário, como eu falei. E eu estou fazendo leitura comentada do Anatomia do Estado, que na verdade é um remake, que eu já tinha feito essa leitura comentada antes, mas, enfim, eram vídeos antigos do canal, então a qualidade não estava tão boa como está agora, não tinha anel de iluminação. Eu falei, vou refazer a playlist aí com uma qualidade melhor. Então, eu já fiz pro capítulo 1, 2, 3 e 4, playlist na descrição. Importante também, se inscrevam, compartilhem, comenta, vê tudo que está na descrição, redes sociais sigam lá. Links para apoio financeiro também, você pode apoiar o canal através da compra do livro, né, na Amazon. Isso ajuda a Amazon a ver que veio pelo canal e depois futuramente fazer parceria. Eu ainda não recebo por isso, mas enfim, é uma ideia. Então cliquem lá também, se vocês forem comprar, comprem pelo link aqui, que aí vai ver de onde que veio. Enfim, a Amazon tem esses dados. Outra coisa também, você pode fazer doação através de Bitcoin, Nano, Shitcoin, via Pix, né, por moeda estatal, qualquer coisa que você quiser, ajuda também o canal. Mas enfim, vamos lá para a leitura comentada do capítulo 5, que se chama O que o Estado teme. Então depois o Roth vai discutir como o Estado transcende seus limites, que é o maior capítulo do livro. Ele vai como o Estado se preserva, que é o capítulo 3. O capítulo o que o Estado não é, o que o Estado é, como o Estado se preserva. Como o Estado transcende seus limites, o que o Estado teme, que será o tema agora, como o Estado se relaciona uns com os outros, e capítulo 7 a história como uma disputa entre o poder do Estado e o poder da sociedade. No futuro esse capítulo já estará disponível aqui no canal. Mas enfim, vamos lá. O que o Estado mais teme, claro, é qualquer ameaça a seu poder e existência. A morte de um Estado acontece de duas formas. A, por meio da conquista por outro Estado, ou B, por meio da derrubada revolucionária por seus próprios súditos. Em resumo, por meio da guerra ou da revolução. Ou seja, o que isso quer dizer? Como que um Estado morre, basicamente? Ou ele é anexado por outro Estado, algum Estado invade e fala, ó, agora essa área aqui é minha, e tem uma guerra entre os dois, até um dos lados sair aniquilado, que é a natureza da guerra no Estado, né? É uma guerra total, uma guerra até o último homem. Ou então, basicamente, tem uma revolução interna. Exemplos de guerras a gente tem ao longo da humanidade diversos, mas o último grande exemplo de uma revolução que causou uma queda de um Estado, uma revolução grande, foi a Revolução Russa, em 1917, que talvez seja uma das maiores tragédias da história da humanidade. Mas enfim, seguindo. Guerra e revolução, como as duas ameaças básicas, invariavelmente despertam nos governantes seus melhores esforços e propaganda ideológica entre o povo. Como já foi dito, qualquer caminho deve sempre ser utilizado a fim de mobilizar as pessoas a saírem em defesa do Estado, na crença de que elas estão defendendo a si mesmas. A falácia da ideia fica evidente quando se impõe o recrutamento àqueles que se recusam a se defender e que, portanto, são obrigados a entrar para a banda militar do Estado. Desnecessário dizer, a eles não é permitida nenhuma defesa contra essa atitude de seu próprio Estado. Um exemplo disso aqui para trazer um pouco para a parte contemporânea do que está acontecendo. O terrorista, assassino de guerra, criminoso de guerra, Volodymyr Zelensky, o comédia, o presidente da Ucrânia, ele vem forçadamente mandando os cães de guerra dele invadir a propriedade de pessoas e roubar as pessoas de suas casas, ou seja, roubar os corpos das pessoas para poder ir para a guerra dele contra o outro bandido genocida, psicopata do Vladimir Putin. Então você tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia com dois psicopatas assassinos e os dois estão fazendo basicamente alistamento militar forçado. Mas eu não quero lutar por essa guerra, eu não me sinto parte disso. Cala a boca e vai. É basicamente isso que tem acontecido. Evidentemente que não existe defesa, não há acusação para direitos humanos, preocupação com o lado ucraniano fazendo isso. Porque quando é o lado russo fazendo isso, todo mundo fala: ai meu Deus, mas que absurdo, que não pode, que coisa horrível ficar convocando as pessoas para lutarem forçadamente. Quando o bandido do Zelensky faz o mesmo, todo mundo fica quieto, né? Tem um monte de chupador de bola do Zelensky aí pelo YouTube, enfim, não vou citar nomes, mas a gente sabe que é uma pessoa que tem uns
problema com a balança aí. Vamos seguir aqui. Na guerra, o poder do Estado é levado ao limite e, sob slogans de defesa e emergência, ele pode impor a tirania sobre o povo, ou a tirania que talvez encontrasse resistência em tempos de paz. A guerra, pois, traz muitos benefícios ao Estado e, na verdade, a guerra moderna deixou para os povos guerreiros um legado permanente de opressão estatal sobre a sociedade. Mais do que isso, a guerra propicia ao Estado oportunidades tentadoras de conquistar territórios sobre os quais impor seu monopólio da força. Randolph Bourne, 1886-1918, tinha razão quando escreveu que a guerra é a saúde do Estado. Mas para qualquer Estado em particular, a guerra pode significar a saúde ou ferimento grave. Nota de rodapé número 58 aqui. Vimos que o apoio dos intelectuais é essencial para o Estado, e isso inclui o apoio contra as duas graves ameaças dele. Assim, sobre o papel dos intelectuais americanos na entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, The Road of Bourne, The War and the Intellectuals. Ou seja, a guerra e os intelectuais. História da literatura radical e outros papéis, outros papers, outros livros. New York, página 205 a 222, especificadamente a citação. Como diz Bourne, uma forma comum de os intelectuais conquistarem um apoio para as ações do Estado é canalizar todas as discussões para dentro dos limites da política estatal básica e desincentivar qualquer crítica fundamental ou total a esta circunscrição básica. Esse trecho aqui é muito mais importante do que parece e é uma coisa que eu pretendo desenvolver um pouco aqui sobre isso, que vai ser basicamente a maior parte do vídeo. Essa última frase aqui é muito importante. Os intelectuais conquistarem um apoio para as ações do Estado é canalizar todas as discussões para dentro dos limites da política estatal básica. O que isso quer dizer? Todos os intelectuais, esses pseudo-intelectuais defensores do Estado, da mentira, da fraude, eles precisam necessariamente da existência do Estado, porque o Estado dá alimento para eles. Em troca, eles alimentam o Estado com uma formação de basicamente idiotas para poder defender o Estado. Percebe a relação simbiótica entre esses dois indivíduos? Esses dois grupos de indivíduos? E aí, qualquer tentativa de mudança, as pessoas vão responder, não, mas se for, tem que ser pelo voto, tem que ser pela via democrática. Ou seja, as pessoas querem que você entre dentro do jogo do Estado para que você tente mudar as regras do Estado. Só que o Estado é um cassino. O Estado sempre vai ganhar, porque a casa nunca perde. Quando entra alguém muito radical dentro do Estado, essa pessoa tende a ter o seu discurso radical mais polido, mais tolhido, até chegar ao ponto em que ela vira um moderado na defesa do Estado. Sai-se de um discurso, vamos abolir todos os impostos sobre o consumo, para, não, vamos fazer uma redução dos impostos no consumo. Sai-se de um discurso para assim, vamos privatizar todas as estatais, para um discurso de, não, algumas estatais, veja bem, são estratégicas na defesa nacional, não podemos privatizar, não podemos vender para X grupo, para Y grupo, porque esse grupo é um grupo hostil, é um grupo inimigo do nosso, então a gente não pode vender. Você já viu esse discurso ser feito várias vezes ao longo do tempo? Todo liberalzinho, gradualista que entra dentro do Estado, ele acaba sendo tolhido pelo Estado, porque o Estado ele é uma instituição milenar, um Estado moderno praticamente bicentenário, né, como a gente tem hoje em dia. Ele é milenar em modos de causar guerra, causar a sua própria sobrevivência, de certa forma. Faz guerra para poder se manter, e se mantém para ter guerra. Basicamente, essa é a natureza do Estado. Então você vê essas pessoas sempre tentando. Não, dessa vez vai dar certo. E aí eles conseguem 2, 3 avanços e volta 10 casas para trás e falam, não, agora a gente vai conseguir de novo, a gente vai melhorar. Mas eles não percebem que já piorou em relação à entrada deles e que a entrada deles não fez a menor diferença, pelo contrário. Somente se corromperam. Então, isso aqui é muito importante. E aqui, reforçando esse outro ponto. E desincentivar qualquer crítica fundamental ou total a essa circunscrição básica. Isso aqui é basicamente as críticas que eu recebo, eventualmente, aqui do trabalho. Tipo, você é um moleque de um apartamento. Você não conhece nada da vida. Não sei o quê. Ou seja, qualquer produção intelectual independente fora do Estado é completamente ridicularizada, é taxada como maluco, como conspiracionista ou qualquer coisa nessa linha, enfim. É só você ver o tratamento que libertários têm hoje em dia. Eu não estou dizendo assim que tem que tratar libertário com paz, amor, enfim, com carinho. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando, me digam, por favor, tratem a gente bem. Eu estou cagando para isso. O que importa aqui é como que a crítica dos libertários é vista pelo resto da sociedade. A gente é tratado como um maluco, como um chapéu de alumínio, como uma galera que é louca, que não quer matar pobre, enfim, ou qualquer crítica burra que
libertários já tenham sofrido. Aqui meio que eu estou falando pro meu próprio gado, então deixa aí no comentário alguma crítica completamente idiota que você recebeu ao longo dos anos aí, debatendo com a galera, porque a gente libertário tem essa sanha de debater com as pessoas, sabe? Então, é bastante interessante. Então, qualquer crítica intelectual independente é ridicularizada. Então, se você não quiser que essa crítica intelectual acabe, ajude ela financeiramente. Link na descrição. Tem Pix, tem Bitcoin, tem Nano, enfim, qualquer forma que você ajudar, qualquer valor que você ajudar, obrigado, será muito bem-vindo. Mas, enfim, feito esse parênteses grande aí, vamos para seguir aqui umas palavras finais do Rothbard. Podemos testar a hipótese de que o Estado está mais interessado em se proteger do que proteger seus súditos, perguntando: que tipos de crime o Estado persegue e pune com mais intensidade? Os crimes contra os cidadãos ou os crimes contra o Estado? Os piores crimes no léxico estatal são sempre invasões não à pessoa ou à propriedade, e sim ameaça à tranquilidade do próprio Estado, como, por exemplo, traição, deserção de um soldado para as fileiras inimigas, desobediência ao recrutamento obrigatório, subversão e conspiração subversiva, assassinatos de governantes e crimes econômicos contra o Estado, como falsificação de dinheiro e sonegação. Compare o grau de zelo dedicado à perseguição ao homem que ataca o policial à atenção que o Estado dá ao ataque a um cidadão comum. Ainda assim, curiosamente, a prioridade declarada do Estado à sua própria defesa contra o povo é considerada por poucos algo como inconsistente com sua suposta raison d'être. Então, o que isso quer dizer? Aqui no Brasil, por exemplo, se alguém estiver vendo esse vídeo de fora do Brasil e não foram falantes de língua portuguesa não brasileiro, não sei se isso vai acontecer no futuro, mas vamos deixar claro aqui. Eu sou brasileiro. Esse crime no Brasil, o maior crime que tem, a gente não tem, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2023, não existe pena de morte no Brasil, exceto para casos de, vamos colocar assim, traição à pátria. O que seria? É você não, por exemplo, você colaborar com o inimigo em tempos de guerra. Você, sei lá, você é um exército, um general do exército, ou até um soldado raso lá, e você vai para o lado do inimigo, ou você passa informações cruciais para o inimigo, você é julgado por um tribunal militar e, bom, pipocam você, basicamente. Então, notem como que é assim. Em comparação, por exemplo, se alguém, vou dar um exemplo aqui, um policial, ele fornece informações para uma organização criminosa, ele não tem o mesmo tratamento. Então, percebam a diferença. E aqui, nota 59 para encerrar. Como diz Mencken, são estilo inimitável. Este bando, os exploradores que compõem o governo, é imune à punição. Suas piores distorções, mesmo quando são francamente a favor do lucro privado, não sofrem consequências de acordo com a lei. Desde os primórdios da República, menos de uma dúzia de seus membros sofreram impeachment, e uns poucos coitados chegaram a ser presos. A quantidade de pessoas presas em Atlanta e Leavenworth por se revoltarem contra as distorções do governo é sempre 10 vezes maior do que a quantidade de autoridades condenadas por oprimir os contribuintes para ganho próprio. A Mencken Chrestomathy, a citação está na página 147 e 148 desse livro. Para uma descrição divertida e exuberante da falta de proteção do indivíduo contra violações de sua liberdade por parte de seus protetores, ver H.L. Mencken, A Natureza da Liberdade, em Prejuízo da Seleção, página 138 a 143, o Rothbard referenciando aqui. Então, isso aqui encerra a parte de leitura comentada, só fazendo alguns outros comentários aqui sobre essa questão. É sempre assim, você vê que, por exemplo, o Estado, ele falsifica moeda. Como que o Estado falsifica moeda? Através de uma coisa que ele chama de política monetária. Ele pega, ele imprime moeda, ele desvaloriza o valor da sua moeda, de cada unidade monetária, através da impressão de moeda, e ele chama isso de impressão de política monetária. Mas na verdade é impressão de moeda, desvalorização de moeda, criação de inflação, porque a inflação ela é um fenômeno monetário, ela é criada pelo governo. Então é o governo quem cria a inflação. Sempre que tem inflação, sempre que aparecer, a inflação está em tanto, é culpa do governo, isso é fato. E aí o que acaba acontecendo? Se você faz o mesmo, você fala assim, bom, o governo ele está imprimindo moeda e gerando dinheiro para ele mesmo. Bom, eu vou fazer o mesmo, eu vou imprimir cédulas para mim, para uso privado meu, para poder ter mais dinheiro para mim. Já que o governo pode fazer isso, por que eu não posso fazer isso? Bom, isso é crime de falsidade monetária e você acaba sendo preso. O governo pode cobrar uma taxa das pessoas, chamar essa taxa de imposto para, por exemplo, melhorar uma rua.
E aí quando um outro grupo de criminosos faz isso, o governo fala, não, isso é um absurdo, não pode cobrar. Ou então, por exemplo, quando aconteceu um caso que fiz um vídeo no Facebook há uns anos atrás, acho que foi 2020, não lembro agora qual foi a cidade, mas foi um caso que foi assim, tinha um problema num ponto de ônibus, ele tinha caído, né, aqueles pontos que tem tipo uma casinha, sabe, para as pessoas não pegarem chuva. A casinha caiu, a galera foi na prefeitura, começou a reclamar. Ah, arruma aí. A prefeitura nunca arrumava. A galera simplesmente se juntou, as pessoas que usavam um ponto de ônibus ali, que eram várias, e elas perceberam que, tipo assim, tá, se a gente cada um aqui dá um pouco de grana e tal, a gente consegue contratar uma galera, fazer o ponto e tal, não sei o que. O pessoal foi reconstruir o ponto de ônibus, fez o ponto bonitinho, a casinha e tal. A prefeitura foi e derrubou o ponto. E construiu um pelo valor, acho que era 4 ou 5 vezes maior, ou alguma coisa assim, não lembro os números agora, mas enfim, era muito mais caro. Então essa é a natureza do Estado. E o que o Estado mais temeria, eu diria hoje em dia? Homeschooling, unschooling. Porque você só quebra esse ciclo de burrice que é gerado nas faculdades, porque assim, você entra na faculdade para sair de lá retardado. Você entra na escola para sair burro. Na faculdade você sai retardado. É basicamente assim. Porque todo pai, toda mãe, e pode perguntar para seus pais, que eles vão falar que receberam isso dos seus avós, e pergunte aos seus avós, se eles forem vivos, que eles vão falar que receberam isso dos seus bisavós, eles recebem noções básicas de propriedade privada dos seus pais. Os pais dele, né, no caso. O que seria isso? É aquela ideia de assim, ó, Joãozinho, você tem seu brinquedinho aqui, tá bom? Ó, você quer brincar com o brinquedo do Zezinho? Você pede pra ele, tá bom? Deixa ele brincar com o seu brinquedo, depois você devolve, tá bom? O que é isso? É troca. Tipo, eu tenho uma coisa, você tem outra. Ah, vamos trocar e vamos brincar junto. No caso, crianças brincam, adultos cooperam para trabalhar, para gerar valor para a sociedade. E o que seu pai te ensina? Sua mãe te ensina? Ah, não bate no amiguinho, não é para bater nas pessoas. Se você vê uma criança enfiando a mão lá, dando uma porrada, um tapa na cara de outra criança, o pai vai repreender e falar, ah, não pode fazer isso. Ou seja, ele está ensinando o filho a propriedade privada, respeite a propriedade privada, respeite os indivíduos, respeite as pessoas, não agrida as pessoas. Isso é libertarianismo na prática. O que acaba acontecendo? Quando as crianças vão para a escola, aos 5, 6 anos mais ou menos, elas saem de lá completamente mudadas. Elas saem de lá achando que é certo agredir as pessoas, que está certo mesmo, que tem que bater nas pessoas, tem que agredir as pessoas. Elas são transformadas em monstros psicopatas. A educação familiar transforma as pessoas em humanos, a educação estatal transforma as pessoas em monstros, em psicopatas. E aí a faculdade termina o serviço basicamente enfiando marxismo, esquerda e qualquer tipo de burrice e Rothbard, obras como o Anatomia do Estado que passam completamente longe de qualquer grade curricular de qualquer faculdade, nem mesmo em faculdades de sociologia, que deveria se discutir teses sociológicas acerca de como organizar a sociedade, há essa discussão. Então, talvez o que o Estado hoje, o Rothbard coloca que o Estado teme a mudança de opinião, o Rothbard está certo, mas como você muda a opinião das pessoas dentro do jogo democrático? O Rothbard tentou isso, fracassou. Foi um dos maiores erros dele. Não é dentro do jogo democrático. Você começa a mudar as regras do jogo do Estado dentro da sua própria casa, ensinando seus próprios filhos. E a maior coisa que você pode fazer é simplesmente pegar seus filhos, tirar eles da escola e ensinar você ou uma pessoa contratada da sua confiança, você, essa pessoa ou você mesmo, seus filhos a como viver no mundo. Mas enfim, é isso aí por essa parte. O capítulo é curto, mas fiz bastante comentário para poder deixar o vídeo um pouco maior, mais interessante. O capítulo 6 sairá em breve, já que eu estou fazendo essa leitura comentada bem antes da data que eu estou gravando, porque eu vou lançar no final do mês. E nessa época do mês eu vou estar basicamente parado jogando Resident Evil 4 Remake, então link aqui na descrição também do canal lá, roxinho lá, que eu vou estar fazendo isso, se vocês interessarem por esse tipo de conteúdo. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.